Bom dia, gente. A gente vai dar sequência nessa aula de máximos e mínimos. Então, a gente viu como que é definido o ponto de máximo, um ponto de mínimo, quando ele é um ponto crítico. E agora a gente vai aprender a determinar, assim, calcular mesmo, como encontrar esses pontos críticos de uma função, tá? Então, aqui eu trouxe dois exemplos. O primeiro deles é essa função, é uma função que tem x e y, e para a gente encontrar os pontos críticos dessa função, a gente precisa calcular o gradiente da função, tá? Se o gradiente, quando a gente compara o gradiente da função com o vetor nulo, aí a gente consegue determinar os pontos em que são candidatos para máximo e mínimo, né, da função. Então, a primeira coisa que a gente faz, calcula o gradiente. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar, pegar essa função aqui e derivar em relação a x. Então, vai ser 2x menos 1. Aí, a segunda coordenada do vetor vai ser a derivada dessa função em relação a y. Então, 6y. Isso tem que ser igual ao vetor 0, 0. Disso, a gente constrói esse sistema, que 2x menos 1 é igual a 0. E 6y é igual a 0. 6y é 0 se o y for 0. E 2x menos 1 é igual a 0 se x for igual a 1 sobre 2. Aí, a gente tem um ponto de análise, que é o nosso ponto crítico, que é meio para x, 0 para y, certo? Então, é simples assim, gente, para calcular esses candidatos para máximos e mínimos. É só calcular o gradiente da função, comparar com o zero e aí conseguir determinar os pontos. Às vezes, quando a gente faz essa comparação aqui com o zero, nem sempre essas funções aqui, elas são bonitinhas, cada uma com uma variável. Às vezes, pode ter y na de cima e x na de baixo, e aí a gente tem que resolver um sistema, que pode ser linear ou não. Então, se for sistema linear, então aquele método simples que a gente usava na época do ensino médio, que é por soma, ou o método adição, ou o método substituição. E se for um pouquinho, a equação não for linear, a gente tem que usar o método substituição, que daí a gente isola uma das variáveis para conseguir substituir na outra, tá bom? Então, mas a princípio é isso, na hora de calcular esses pontos críticos. Quais são esses pontos críticos? Então, dependendo da função, ele vai ter um ponto crítico, dependendo, ele vai ter mais de um, mas o que é importante é conseguir entender aqui a ideia de como determiná-los, tá? Então, esse foi o primeiro exemplo. No segundo exemplo, a gente tem já uma função que não é tão bonitinha como o anterior, não é um polinômio, mas o procedimento é o mesmo. Então, o que vai mudar de um para o outro, né? As derivadas podem ficar um pouco mais complexa, mas a ideia é a mesma, é comparar o gradiente da função com o vetor nulo, tá? Então, deriva com relação a x primeiro. Isso é constante, porque eu tô derivando com relação a x. Vou derivar esse cara. O x está lá na parte de baixo, então é como se essa função fosse isso daqui, ó. Y elevado a menos 1, 64 vezes x elevado a menos 1, mais x e y. Dessa forma, fica mais fácil de entender o processo de derivação. Se você não quiser escrever assim, e você não precisa escrever assim, você já entende bem a parte de derivadas, você pode fazer, não precisa reescrever a função não, tá? Mas então, voltando ao caso, né? Então, vou derivar com relação a y. A y não, a x. O y vai ser constante e eu vou derivar essa parte que tem x. Então, vai ficar 64 positivo, porque esse menos 1 vai cair aqui multiplicando, vai ficar positivo, e vai ficar x elevado a menos 1, menos 1. Esse menos 1 seria da própria regra de derivação, que diminui um do expoente. Então, vai ficar menos 2. Mais, deriva x. Derivada de x é 1, vezes y. E aí, a gente faz a mesma coisa na hora de derivar em relação a y. Vou pegar esse carinha, vai jogar na frente da função, então, vai ficar menos 1. Vezes y, diminuindo o expoente, menos 2.
Esse cara, ele é uma constante quando eu tô derivando em relação a y. O x é constante quando eu tô derivando em relação a y. Então, derivada de y é 1 vezes o x, tá? Agora, reescrevendo esses caras no formato anterior, né? Então, olha, 64 sobre x quadrado mais y vai ser igual a 0. E menos 1 sobre y quadrado mais x vai ser igual a 0. A gente isola uma das variáveis em qualquer uma das equações, então, como vocês acharem mais simples, e aí a gente calcula a outra, tá? Então, por exemplo, eu vou isolar aqui o x. Então, x vai ser igual a 1 sobre y quadrado. Pega essa informação e substitui na de cima. Vou fazer aqui na parte de baixo, para não confundir. Então, vai ficar, ó, 64 dividido por 1 sobre y quadrado ao quadrado, mais y igual a 0, né? Fazendo as continhas, né? Então, vai ficar 64, 1, y à quarta, mais y igual a 0. Deixa eu pegar mais folhas aqui, gente. Então, gente, continuando a fazer essa continha, gente, olha só. Ela não é difícil, só que vocês têm que relembrar essas continhas básicas, né? Então, ó, 64 vai ser igual a 1. Um jeito fácil pra gente não se perder nas nossas contas aqui. Faz assim, ó, multiplica embaixo, eu vou multiplicar por 1. Esse 1 meu vai ser nesse formato, 1 sobre y à quarta sobre y à quarta. Esse cara é 1, né? Então, olha, o que vai acontecer? Esse com esse vai acabar sendo simplificados e vai aparecer um y à quarta lá em cima. Então, para quem não lembra a regra, a gente pode fazer assim, tá? Então, esses dois carinhas aqui, como um tá multiplicando, o outro tá dividindo, eu posso mandar eles embora. E vai sobrar 64 y à quarta mais y igual a 0. Nesse caso, gente, a gente pode colocar o y em evidência. Então, vai ficar 64 y ao cubo mais 1 igual a 0. E aí, a gente consegue chegar no valor para y, que se eu tenho um produto de dois números, esse produto ele é nulo, significa que um deles é nulo. Ou o y é 0, ou todo carinha que está dentro do parênteses é 0. Se for todo carinha que está dentro do parênteses 0, eu posso isolar esse y ao cubo. Então, vai ficar menos 1 sobre 64. E aí, eu posso calcular extrair a raiz cúbica. Não tem problema ser negativo, porque a raiz cúbica ela pode ser negativa dentro dela. O que não pode são raízes pares, ter números negativos dentro, né? A resposta para isso, gente, é um número que elevado ao cubo dá 1 sobre 64. Então, na parte de cima é o próprio 1. Na parte de baixo é o 4. 4 vezes 4 é 16, vezes 4 é 64. Então, seria menos 1/4, certo? Então, tem dois valores para y, 0 e menos 1/4. Tendo essas duas respostas, agora a gente pode determinar o valor do x. O valor de x, inicialmente, a gente tinha chamado que x era igual a 1 sobre y quadrado, lá da equação que a gente tinha isolado. Então, quando a gente substitui essa informação do y, a gente percebe que o y não pode ser 0. Porque se o y for 0, eu vou ter esse caso aqui, ó. E aí, fura a nossa ideia de pontos do domínio. Porque o y, se vocês forem ver lá a equação inicial, ela já era uma função em que tinha frações com denominador y e x. Então, esses caras têm que ser diferentes para essa função existir.
Então, esses pontos zero já não faz parte do domínio. Então, ele não pode ser candidato a máximo ou mínimo, tá? Porque ele não faz parte do domínio. Então, ponto y igual a zero e x igual a 1 sobre 0 ao quadrado, não faz parte do domínio, tá? Sobra quem agora pra gente analisar? Sobra esse menos 1/4 aqui para y. Então, a gente pode usar esse valor para calcular o x. Então, x vai ser igual a 1 sobre y ao quadrado. O y a gente encontrou que vale menos 1/4 ao quadrado. Resolvendo a potência, vai ficar 1 sobre 1 sobre 16. E isso é a mesma coisa que uma outra maneira de resolver aqui, gente, é pegar, manter a primeira e inverter a segunda, né? E aí, a gente tem que x é igual a 16. Então, vocês podem usar tanto a ideia lá que eu tinha indicado anteriormente, que é pegar e multiplicar embaixo e em cima por 16, simplifica, simplifica, fica o 16 em cima. Ou então, vocês mantêm a primeira fração, inverte a segunda fração, e aí chega no mesmo resultado, tá? Então, as duas formas estão corretas. E aí, a gente chega no ponto crítico, que é 16 para x e menos 1/4 para y, tá? Então, essa é uma função que vocês percebem que não é tão simples como foi a anterior, mas o procedimento é o mesmo, que muda é a continha, né? Na hora de resolver, na hora de isolar as variáveis e na hora de determinar os pontos, envolve um pouco mais de matemática básica, tá? Mas a ideia é bastante semelhante. Então, gente, só lembrando que esses pontos críticos, eles vão ser os nossos candidatos para máximo e mínimo, né? Mas eles podem ser que não sejam nem máximo nem mínimo. Aí, quando a gente chega numa situação que ele não é nem máximo nem mínimo, a gente vai ver que eles são pontos de Cella. Então, a classificação, como fazer essa classificação entre máximo e mínimo, ponto de Cella ou nada a concluir, a gente vai olhar numa próxima aula, onde a gente pode usar esses mesmos exemplos para fazer essa classificação, certo? Aí, eu explico certinho como fazer. Existe um teorema que garante quando um ponto ele vai, em qual característica, né, associada a esse ponto, para ele ser classificado como máximo e mínimo. E aí, a gente vê, então, uma nova matriz, que é chamada matriz hessiana, e esse teorema que garante essas classificações, tá? Então, por enquanto, a gente fica por aqui. E espero que tenha ficado claro. E aí, a gente se vê na próxima aula, ok? Obrigada!